Oi, oi, meu povo, tudo bem com vocês? Hoje eu trago um vídeo um pouquinho diferente, não é um vídeo de receita, né, como de costume, como costumo trazer aqui pra vocês. E foi um pedido até lá no Instagram, né, todo mundo pergunta, né, como que começou, né, como que eu descobri a minha intolerância à lactose. Foi daí que até começou o Quitute Sem Lactose. E eu vim contar pra vocês, então, como começou a minha história, como que eu descobri a intolerância à lactose. Então eu já convivo com a intolerância à lactose tem mais ou menos uns 15 anos, tá? Por aí. E na época, quando eu descobri, eu trabalhava numa empresa e eu estava passando por um momento bastante estressante. Eu trabalhava com marketing e aí os prazos eram sempre para ontem, né? Tem que fazer tudo muito rápido. E junto eu estava fazendo meu TCC, né? A minha primeira formação é design. Então eu estava fazendo o TCC e estava, nossa, assim, eu estava com o emocional bem. Tava num momento assim de bastante pressão, bastante tensão. E dizem que o intestino ele é o nosso segundo cérebro, né? Então todos os problemas até que eu tive assim com relação à saúde física começou primeiro com o fator emocional. E a intolerância à lactose foi um dos primeiros problemas que eu tive. Os sintomas, eles variam de pessoa para pessoa, mas eles são muito similares, né? O que acontece geralmente é a diarreia, muito frequente, seguido por constipação. Então, às vezes dá primeiro aquela crise de diarreia, dependendo do que come, e aí depois acaba vindo a constipação, né? Cólica, dor abdominal, gases, mas bastante gases, inchaço abdominal, dor de cabeça, e os sintomas vão, nossa, assim, vão longe a lista aí. Mas assim, naquela época eu estava passando por essa fase, né, complicada, e aí tudo que eu comia começava a fazer mal. E aí eu comecei a buscar por médico gastro, né, que é especializado nessa parte de sistema digestivo, né, para ver o que estava acontecendo. E as consultas demoram muito, né, essa grande questão. Aí eu senti assim que era alguma coisa que eu comia que estava, né, fazendo mal, e aí eu comecei a reduzir, mas até então eu não entendi o que era. Tive até um dia que eu comprei de um colega de trabalho um pacote de pão de queijo, porque ele estava vendendo, né? E pensa no estrago, né? Eu não sabia, até então não tinha muito conhecimento. E passei super mal aquele dia, né? Também comi o pacote todo, fui feliz durante 5 minutos, depois veio o estrago. E aí o médico recomendou que eu fizesse o exame oral. O exame oral, ele é um líquido, né, concentrado. Quem já fez esse exame já está ciente de como é, né, de como é ruim. Mas é um líquido assim concentrado, uma solução que eles colocam num copinho e aí diluído com um pouco de água. Você toma esse líquido e aí passa ali, fica 1 hora ou 2 horas mais ou menos em repouso. Aí vem a enfermeira, ela retira, a cada 20 minutos mais ou menos, ela vem e retira um pouco de sangue. Aí ela pega aquelas amostras e faz o teste depois. Só que para fazer esse exame é super chato, é ruim, porque você ingere a lactose em si, então é bem complicado. Depois, com certeza, se tiver que dar alguma reação, você já vai descobrir ali na hora, nem precisa em si do resultado do exame, né? E aí depois o resultado deu positivo. E naquela época, assim, até para os médicos era uma coisa muito nova, então eles não sabiam orientar muito bem, não sabiam explicar. Eu lembro que eu saí do consultório e ele deu uma listinha para mim de alimentos do que não podia, né? Uma lista gigantesca tu vai evitar leite, vai evitar isso. E aqui tá, mas e aí, o que eu vou comer então, né? Fiquei bem perdida, eu lembro que ele pediu para eu ligar pro saque da Nestlé, sabe? Não tinha muita informação mesmo. E também não tinha a quantidade de produtos que tem hoje em dia, né? Era uma quantidade muito menor. Só que nesse período, né, até receber o diagnóstico, a consulta e os exames, eles demoravam bastante. Então, assim, eu por conta própria comecei a ter uma dieta, assim, à base de frutas e sopa e bolacha, água e sal. Era o que eu comia, assim, não tinha conhecimento. Também não tinha uma alimentação muito saudável, assim, enfim, era uma alimentação bem tradicional, assim, bem convencional. E aí eu me vi bastante perdida, né? E aí eu acabei perdendo bastante peso, porque, né, fui reduzindo as coisas que eu costumava comer, então fui perdendo bastante peso. E comecei a ficar um pouco depressiva, porque daí eu não sabia o que comer, né? Eu me via, assim, bastante perdida. Até que veio o diagnóstico, daí eu comecei a buscar por mais informações, tentar entender o que eu poderia comer, né? Comecei a fazer as minhas próprias
receitas, a fazer as minhas próprias comidas em casa, e as coisas foram melhorando aos poucos. Foi daí até que nasceu o Quitute Sem Lactose, né, em 2013, quando eu recebi o diagnóstico da intolerância à lactose. Aí eu comecei a compartilhar as receitas, e foi na época assim que começaram a vir, né, alguns casos de intolerâncias alimentares, né, começou ainda nessa época. Então hoje em dia os casos de intolerâncias alimentares vêm crescendo cada vez mais, porque a alimentação ela não é mais como era antigamente, né? Então os nossos pais, eles plantavam e comiam aquilo que eles colhiam, né? Meus pais mesmo foram criados no sítio, então eles tinham uma alimentação, apesar de serem pobres, era uma alimentação assim muito mais natural, mais orgânica mesmo. E hoje em dia a gente já tem acesso a muitos produtos químicos industrializados e a gente acaba consumindo cada vez mais porque é prático, porque é fácil. Aí a água também vem com bastante cloro, aí a gente também sofre um pouquinho de pressão e de estresse para dar conta do trabalho, para dar conta da rotina, para dar conta da família. Então, assim, tudo isso são fatores que vêm aumentando, contribuindo, né, prejudicando o nosso emocional, o nosso físico e influenciando, aumentando cada vez mais esses casos de intolerâncias. E graças que as coisas evoluem, né, então hoje em dia a gente tem muito mais facilidade de encontrar produtos sem lactose, né, de ter uma alimentação livre de produtos inflamatórios. Mas se você sente algum desconforto, né, principalmente após consumir a lactose, você foi numa festinha de aniversário, comeu um brigadeirinho, passou mal, tomou um pouquinho de café com leite, passou mal, começou a se sentir enjoado, com náusea, com diarreia, então é sempre bom investigar e ter o diagnóstico certo. Você pode procurar um médico gastro, que é o médico que cuida dessa parte do sistema digestivo, ou pode procurar também uma nutricionista funcional que compreenda de intolerâncias alimentares. E aí os exames que você pode conversar com eles, para eles pedirem para você fazer, tem o exame oral, que é esse que eu comentei que eu fiz na época, né? Você vai ingerir um pouquinho do líquido e aí vai tirar as doses de sangue. Tem também o teste respiratório, é um aparelhinho que você vai soprar, mas você vai ter que ingerir também aquela dosezinha de lactose de vez em quando. E aí você vai soprando e vai fazendo esse teste por sopro. Tem o teste de acidez de fezes também, que você vai fazer a coleta das fezes e eles vão examinar para ver se tem a presença ali da lactose ou não, se foi digerido ou não, né? Depois tem a biópsia intestinal, só que ele é um exame um pouco mais invasivo, mais complexo, então esse assim em últimos casos, né? É preferível as outras opções primeiro. E tem o teste genético, que é um teste que você vai fazer para avaliar tanto a intolerância à lactose quanto outros alimentos que você não digere muito bem. E aí esse teste também vai servir para verificar se você tem ali um nível de intolerância à lactose ou não. E aí o que é intolerância à lactose? A intolerância à lactose é uma deficiência do nosso organismo, quando ele para de produzir as enzimas lactase. Essas enzimas digestivas, elas vão digerir o açúcar presente no leite, que é a lactose. Então, o nosso corpo ele para de produzir essas enzimas e aí quando a gente consome algum produto, o nosso corpo não tem a capacidade de digerir aquele alimento, ele não tem a enzima para quebrar aquele açúcar, então ele não vai fazer a digestão corretamente. E ele vai dar um jeito de expulsar aquele alimento que ele não está aceitando bem. Aí por isso que vai gerar ou diarreia, ou vai sair por baixo, ou vai sair por cima, né? Vai dar náusea e vômito. A intolerância pode vir quando a criança já nasce, então ela já nasce com a intolerância à lactose, ou pode ser adquirido depois de adulto, né? Então o corpo, conforme a gente vai envelhecendo, que é muito natural, né? Esse colágeno vai embora, as coisas vão embora, vão caindo, e as enzimas digestivas também vão indo embora, né? E claro que o fator emocional influencia bastante, como eu falei, né? Conforme mais a gente se estressa, o cortisol aumenta e aí começa a danificar algumas coisas do nosso sistema. E as enzimas digestivas são uma delas. E aí começa a reduzir essa produção de lactase e a gente não consegue mais digerir o leite, né, a lactose, como digeria antigamente, né? As coisas vão mudando. Só que a intolerância à lactose pode ser também um problema secundário. Digamos que a pessoa tenha um problema primário, que seja uma inflamação intestinal, uma doença intestinal, e em função disso acarretou a intolerância à lactose. Então por isso é importante a gente investigar bem certinho, porque o intestino ele é muito importante, tá? A gente deve cuidar dele, ó, com todo o carinho do mundo, comer o mais saudável que a gente puder sempre. Hoje assim, apesar dos perrengues que eu passei lá atrás, eu vejo assim a intolerância com bons olhos, porque foi o que me fez assim despertar, né, para ter uma alimentação melhor, ter um estilo de vida melhor.
E hoje, assim, eu faço o máximo possível para me sentir bem, porque isso não tem preço, né? Você viver com diarreia, viver por aí passando mal, né? É realmente ruim. Tem a parte chata disso, claro, porque o ser humano se resume a convívio social, né? A gente foi feito para conviver com outras pessoas. E o convívio social se resume a confraternização, né? A comer com os nossos amigos, com os nossos familiares. Então, assim, essa parte acaba sendo um pouquinho mais chatinha, mas tem uma solução, né? Eu, desde aquela época, assim, eu sempre faço as minhas coisinhas, os meus bolos, quando me convidam para algum aniversário. Não tenho vergonha de perguntar, já tive lá no começo, mas olha, isso aí é besteira, é só a gente que vai, ó, se lascar depois, né? Porque aquele negócio, come só um pouquinho, aí você vai lá, experimenta e depois passa mal. Então, Se você tem uma intolerância muito forte, eu te aconselho a evitar, porque isso vai te causar inflamações, né, mais pra frente. Então a gente tem aquele momento, 5 minutinhos de prazer, mas aí depois fica, o nosso corpo ele leva mais ou menos uns 7 dias, tá, pra conseguir se desintoxicar, se desfazer daqueles alimentos inflamatórios que ele não consegue digerir. E a enzima da lactase que você consome para poder comer aqueles alimentos que você gosta, né, um brigadeiro vez ou outra, ela serve justamente para quebrar o açúcar do leite, né, para conseguir digerir melhor. Mas depende muito da quantidade que você vai ingerir, às vezes a quantidade de enzima que você consome não é proporcional à quantidade de alimentos, né, de lactose que você consome, e aí a conta não fecha, depois você acaba passando mal, e o seu corpo não vai produzir enzimas porque você está tomando a lactase, né? Ele não vai começar a produzir mais enzimas tomando essa enzima digestiva. Infelizmente não é assim que funciona. Então eu aconselho você evitar, na maior parte do tempo, você se alimentar bem, ter uma alimentação saudável e anti-inflamatória, tá? Eu começo a falar, entrar no assunto, já começa a dar uma rinite e coçar o nariz, olha só. Agora, qual que é a diferença entre a alergia à caseína e intolerância à lactose? Ambos são um problema relacionado com o leite de vaca, tá? Então, a alergia à caseína é quando a pessoa tem uma reação alérgica à proteína presente no leite, né? Então, a pessoa, quando ela consumir qualquer produto, ela ter certo contato ali, ela vai ter uma resposta autoimune, né? Uma reação alérgica. E aí vai começar, não vai dar só a dor de barriga, não vai dar só o vômito, né? A pessoa pode acabar tendo um choque anafilático, né? Que daí é quando começa a inchar aqui as vias respiratórias, e aí vai prendendo até ficar sem respiração realmente. Então, é um caso muito sério. Por isso que quando a pessoa fala pra você que ela não pode consumir a caseína em si, você tem que respeitar o que ela tá te falando, porque é algo muito sério mesmo. Já a intolerância à lactose é quando a pessoa tem dificuldade de digerir o açúcar presente no leite, né, a lactose. É quando o corpo dela não produz aquela quantidade de enzimas digestivas o suficiente para quebrar, para diluir, para digerir o açúcar presente no leite. E aí vai dar essas reações, como a diarreia, como o vômito, como dor de cabeça, que assim é algo extremamente chato, mas apesar de tudo você consegue tolerar, né? Essa é a diferença de intolerância à lactose e alergia à caseína. Então eles falam assim que não existe intolerância à caseína, né? Que não é um termo certo de se falar. Porém, eu sou uma pessoa que eu não tenho uma boa digestão da caseína em si. Eu não tenho alergia à proteína do leite, não chega a fechar as vias respiratórias, mas eu tenho uma péssima digestão da caseína, né? Então, meu corpo ele não aceita muito bem e por isso que eu evito ao máximo consumir, né? Às vezes, em raras exceções, quando eu vou viajar, por exemplo, que eu quero experimentar um prato tradicional, um prato típico daquela região, para depois reproduzir uma versão sem lactose, quando, assim, nesses casos de viagem, eu acabo utilizando a enzima, mas, assim, nossa, eu me lasco toda depois, me faz muito mal. E o que nada, assim, mas assim, às vezes eu abro essas exceções. Mas como eu te falei, né, depois o corpo vai ficar inflamado sim, vai ficar uns 7 dias ali passando mal até se desfazer daquilo ali. Por isso que é bom evitar ao máximo. E claro que aqui você vai encontrar um monte de opções, né, sem glúten e também sem lactose para você vida normal, como as outras pessoas, né? E comer as coisinhas gostosas também, que a gente tem vontade, né? Aquele brownie, aquele sorvete, aquele petit gâteau. Então, aqui você vai encontrar essas opções para te ajudar também. Mas se você estiver sentindo algum desses sintomas, tá? Que eu comentei aqui no vídeo,
é bom você investigar a fundo, saber se ela é primária, se é secundária, você pegar um bom nutricionista, ter um acompanhamento certinho e claro que é sempre importante você ter uma alimentação anti-inflamatória e evitar aqueles alimentos que o seu corpo não tolera muito bem, porque apesar de ser assim, um leite de vaca orgânico vai ser mais saudável, né, de uma vaquinha criada solta, pastando, vai ser mais saudável, mas às vezes pra você não adianta insistir, né? Desculpa o barulho dos cachorros, é que aqui realmente eu não tenho o que fazer. Tem muito cachorro na vizinhança, então vai ficar com barulhinho de cachorro, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha esclarecido aí os seus sintomas. Não deixa de deixar o seu like nesse vídeo, curtir, compartilhar com os seus amigos que reclamam de intolerância à lactose, que tem algum desconforto. Manda para eles também e se inscreve para acompanhar os próximos vídeos. Grande abraço!